Fala pessoal, tudo bem? Bom, como esse é um canal novo e as pessoas ainda não me conhecem, né? Pelo menos quem está no meu. Hoje no LinkedIn eu tenho quase 20 mil seguidores, é a minha principal rede. No Instagram eu não tenho tanto, eu nunca atuei muito no Instagram, estou começando a publicar mais por agora, tem 1.600 seguidores lá ainda. E aqui nesse canal novo aqui tem 0 seguidores, né? Então é um canal que eu criei ontem, no dia 6, né? 6/10/2025. Então acho super importante eu passar aqui e contar para vocês um pouco de mim, né? Um pouco da metodologia Shift, o que eu pretendo com isso, e contar de alguns eventos que estão chegando aí, que podem ser bem legais, podem interessar alguns de vocês, né? Inclusive esse canal aqui também, para quem está pretendendo ingressar na carreira de vendas, é até estranho falar isso, mas uma coisa que eu estou batendo muito também, para a gente ter aqui no Brasil, é uma carreira estruturada de vendas, né? Então, ela acaba sendo uma carreira completamente aleatória, né? Então, começa de um lado, vai pelo outro e acaba não funcionando muito bem, né? Não tem uma importância, né? Tem alguns estigmas também com vendas, que eu quero combater muito isso também. E eu acho que o livro Shift, a metodologia Shift, vai ajudar muito nisso. Tá? Esse é um dos meus propósitos, inclusive, fazer com que o Shift ele seja ali o alicerce de uma carreira de vendas estruturada e que seja relevante aqui no Brasil, como acontece nos Estados Unidos e na Europa. Falando um pouco de mim, eu tenho mais de 30 anos de vivência nesse ambiente de negócios, né? Então, eu fiz alguns turnarounds, fui C-level de algumas instituições. Vocês podem consultar no LinkedIn, eu vou ter o maior prazer lá de aceitar todos vocês lá como conexões enquanto der, né? Eu acho que eu tenho condições de aceitar mais 10 mil conexões, depois acho que é no máximo 30 mil no LinkedIn. Depois só pode seguir. Então, enquanto der, eu aceito todo mundo lá. Vai ser um prazer enorme contar com vocês lá na minha rede lá do LinkedIn. Lá também tem artigos. Eu tenho uma newsletter que é a voz das vendas B2B no Brasil, já está com quase 3.800 assinantes, então tá indo bem, é uma newsletter relativamente nova, né? Tem 6 meses só, e tem diversos artigos lá e eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, indo agora para o livro Shift, como é que acontece isso? O livro Shift ele nasceu de toda essa vivência e das experiências positivas e negativas que eu acabei tendo ao longo da vida, né? Primeiro eu ouvi muito, né, o spin selling, né? O spin selling, né, o diagnóstico, fazer o diagnóstico bem feito, só que o spin selling não é completo, né? Tá? Então você fazer o diagnóstico seguindo aquele passo a passo dele, invariavelmente eu acabo encontrando as pessoas depois com dificuldade de fazer o fechamento, né? Então, a grande maioria dos vendedores é assim, mas depois como é que eu fecho, né? Porque você não tem o gancho ali, né? Não tem como fazer isso. E aí, sentindo falta disso, eu sou fã, por exemplo, do William Ury, que é a negociação baseada em princípios de Harvard, ela é um complemento muito adequado para o spin selling. Mas mesmo assim, ainda faltava algo que pudesse conectar essas coisas todas, né? Para que você pudesse utilizar ela tanto lá no diagnóstico, quanto depois no processo de negociação. Ou seja, que inclusive desse para utilizar no pré, né? No pré-venda, de como é que você faz a prospecção, como é que você levanta as informações do cliente, até o pós-venda, né? Depois que você já está implantado lá no cliente, como é que você cresce na conta, como é que você amplia o teu contrato dentro dessa conta cliente. E o Shift ele faz isso, né? Ele pega desde o pré até o depois. E aí o que eu juntei que faltava nessa liga, né? O nudge, que é a neurociência, né? Como é que você aplica a neurociência no mundo dos negócios, né? E como é que você consegue aplicar isso tanto no spin quanto na negociação, durante a negociação? Como é que você impulsiona o cliente? Como é que você consegue colocar lá os framings adequados, os primings adequados? Eu vou explicar depois para vocês o que é cada termo desse aqui, como é que ele se integra ao Shift e como é que ele age no pré, no durante e o depois da negociação. Para como é que você abrevia os ciclos de venda, né? Então, vocês vão ver lá no livro Shift que lá tem mais de 30 ferramentas e templates para vocês usarem já de cara. Você pegou o livro, começa a ler o livro e você começa a aplicar. Ele é um livro que ele gera um conteúdo muito interessante para vendedores, para líderes de vendas e para C-level, porque
toda e qualquer empresa precisa ter uma área comercial muito bem organizada, uma metodologia padrão para que todo mundo siga. Inclusive lá no Shift tem uma outra coisa que eu acho que é bastante interessante e é diferente de tudo que a gente está acostumado a ver, são os KPIs, né? Então, quais são aqueles indicadores que a gente usa normalmente em venda, né? Então, você usa lá ciclo de vendas, o volume de proposta, o índice de propostas fechadas, o índice de reuniões agendadas, né? Então, assim, essas taxas de conversão toda, é tudo muito quantitativo. A gente só faz a avaliação depois que a coisa aconteceu. Então, assim, aí depois que a coisa aconteceu já era. Então, você só olha para o passado o tempo inteiro. Com o Shift, você vai olhar para o processo, enquanto ele acontece. Então, você vai começar a avaliar a qualidade do diagnóstico, como é que ele está feito. Você vai começar a avaliar a forma como é conduzida a negociação, se a solução está sendo co-construída com o cliente, entendeu? Como é que isso vai se dar? Desculpa, deu então uma caída aqui no meu tripé. Como é que isso vai se dar lá dentro do cliente, né? Então, o Shift, ele traz essa nova perspectiva dos KPIs. Então, acho que vocês vão achar bastante interessante. Ele é um livro muito prático, muito prático. Obviamente, vão sair diversas coisas ali depois desse livro, né? Então, vai ter o Shift Academy, e ali dentro do Shift Academy a gente vai ter um monte de treinamento. Eu já escrevi mais ou menos uns 15 cursos, né? Para ele pegar cada pedacinho do Shift, desde um curso básico, que é o Shift Essentials, que é onde você vai aprender o básico da metodologia Shift, já começar a aplicar e começar a gerar negócio já trabalhando na metodologia, até um curso onde a gente vai olhar para o CRO, né? De como é que ele transforma isso em cultura, como é que ele organiza isso dentro daquela instituição que ele está atuando, de que maneira que ele passa a colocar toda a organização no Shift, entendeu? Porque o Shift é que vai levar a organização a alcançar desempenhos, né, diferentes do que ela vinha alcançando até então. Então, espero que vocês apreciem bastante esse canal. Esse é um vídeo um pouco mais longo, deixa eu ver quanto tempo isso aqui tem, mais de 7 minutos esse vídeo já. E era só realmente para fazer uma apresentação, para que vocês pudessem me conhecer, pelo menos um pouquinho. Depois eu farei outros vídeos contando um pouquinho mais de experiências. E assim que o livro estiver já liberado nas livrarias e nos marketplaces, eu vou voltar aqui e vou pegar pedaço a pedaço desse livro para discutir com vocês. E vou adorar receber aqui também, para quem tiver comprado o livro, obviamente, né? Dúvidas a respeito de partes do livro, né? E também depoimentos. Olha, como é que aconteceu depois que você aplicou essa ferramenta ou aquele template? De que maneira isso mudou a sua organização? De que maneira isso mudou o seu desempenho em vendas? De que maneira mudou a sua relação com os clientes? Então, isso tudo vai ser muito legal da gente discutir aqui nesse canal, né? Então, eu criei esse canal justamente para isso, para ser um canal exclusivo para a gente falar de Shift, né? De como ele vai transformar o ambiente de negócio no Brasil e como ele vai ser o alicerce para criar uma carreira de vendas consistente. Só mais um ponto que eu acho. Eu estava discutindo ontem com um professor, aliás, que eu fiquei assim muito encantado com o professor, que ele também veio do mundo de vendas, né, antes de migrar para a área acadêmica. E ele estava me dizendo uma coisa que ele sente muita falta, né? Então você hoje tem engenheiros, contadores, advogados, psicólogos, arquitetos, designers, todas as formações que você possa imaginar, pedagogos, atuando em vendas. Quantas cadeiras de vendas esses cursos têm nas suas grades? Nenhuma. Então, eu acho que esse é um ponto, inclusive, que o próprio MEC deveria olhar e orientar as faculdades, ou pelo menos ter uma disciplina que seja, no mínimo, eletiva, né? Para que essas graduações possam dar, pelo menos, uma ideia para essas pessoas de como é que isso acontece, né? Porque, você imagina, hoje você tem aí uma profusão de empreendedores também. E a competência essencial e primordial para que qualquer empreendimento nasça é saber vender. Qualquer negócio, ele nasce para vender um produto, um serviço, uma ideia ou mesmo uma visão. Então, sem isso, sem essa habilidade, sem as competências, sem metodologia, não avança no negócio. Bom, então eu espero que vocês gostem desse canal, sigam o canal, eu vou procurar colocar aqui conteúdos de maneira recorrente, no mínimo semanal,
Então vou pegar temas, inclusive vou pegar os próprios temas que estão lá nos artigos lá do LinkedIn, que tem temas bem interessantes para a gente trazer aqui, e aí vou compartilhar isso com vocês de uma maneira que a gente possa discutir, ouvir, e vou adorar receber os comentários de vocês. Tá bom? Super bem-vindas, super boas-vindas aqui para o canal e espero que vocês curtam. Um abraço, tchau, tchau!